Segunda Crônicas 32, versículo 7. Segunda Crônicas 32. Podia ter pegado o primeiro aqui, mas começar aqui no versículo 7 e a gente ora com a igreja depois. Segunda Crônicas 32, versículo 7. Quem achou, diga amém. Hoje está tempo, horário bom, né, irmãos? O tempo está bom. Amém? Vamos lermos a palavra de Deus. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que estar com ele. Amém? Tomamos assentos, por gentileza. Glória a Deus. É minutos mesmo. Só um pouquinho para cá, irmãos, olhando. A Bíblia diz que no capítulo 32 de 2 Crônicas, que passando alguns acontecimentos dentro de Judá, em Jerusalém, a Bíblia diz que Deus realizou movido algo muito grande por causa da fidelidade do rei que tem ali em Judá, chamado Ezequias. Após a ter uma fidelidade do rei Ezequias em relação ao cuidar do povo, o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele invadiu Judá e sediou as cidades fortes com o propósito de conquistá-la. Síria, que inclusive aqui é uma parte, é uma ramificação do povo que nós temos hoje do Irã, que é conhecido os descendência de xiitas. É um povo cruel, um povo ruim, e que não está nem aí para nada, irmãos. Para eles tanto faz morrer ou viver, que são responsáveis por patrocinar o islamismo, patrocinar o Hamas, o Hezbollah. E a ideia deles é de destruir Israel de qualquer jeito. Quem entendeu, diga amém. A guerra, a questão do Irã não é de hoje. A guerra é questão Síria, questão Pérsia, é antigo, não é isso? Antigo. A vontade do Irã, que é de uma descendência do povo, a qual acabei de ler, sírio, daqui da Síria, daquela região, sempre foi de exterminar Israel, diga comigo, da face da terra. A briga não é de hoje. E o Irã tem ali apontado milhares e milhares de mísseis em direção a Israel para acabar com o povo de uma vez. A Bíblia diz que houve uma fidelidade, diga comigo, fidelidade, pela parte do rei Ezequias. A Bíblia diz no versículo 2, assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, ele busca conselhos, diga comigo, ele busca conselhos
Aqui no versículo 1, diz assim, ó: passados esses acontecimentos históricos, tudo que Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe ele vem contra Judá para destruir a todo vapor. Diga-se comigo: após a fidelidade do rei Ezequias, diga, se levanta Senaqueribe. Para quê? Para acabar com o povo de Judá. O texto que prossegue aqui diz que assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir, 3, ele busca, diga comigo, conselhos. Diga, conselhos. Ele busca com quem os conselhos? Com os comandantes do exército, para ter ideia de mandar fechar a entrada da cidade para que o rei Senaqueribe não invada ali Judá. Quem entendeu, diga amém. Uma coisa que vimos aqui importantíssimo para a nossa vida, olha aqui, como está Provérbios de Salomão, diz assim, ó: pelo conselho, diga, pelo conselho da multidão, pelo conselho da multidão vem a sabedoria. Ninguém vai a uma guerra antes, diga comigo, de tomar conselho. Diga, um conselho. O que é a fonte da sabedoria? Provérbios 4, a partir do versículo 12, que uma das fontes da sabedoria, diga comigo, é ouvir. Diga, ouvir. Quem ouve, ele adquire uma das fontes da sabedoria. Quantas pessoas que não sabem ouvir e depois perde muitas coisas na sua vida, sim ou não? Como tem um ditado aí fora, muito expressivo, que se conselho fosse bom, não dava, mas o que? Vendia. Como que eu adquiro a sabedoria? Através, diga comigo, do conselho. Segunda coisa, através do temor. O princípio do temor é o quê? O temor é o princípio da, diga comigo, da sabedoria. Toda pessoa que tem um temor, ela ouve e escuta aquilo que Deus tem para ele ou para ela. Então ouvir conselhos não é coisa do passado, não é coisa de gente, ouvir conselho para quê? Ouve conselho quem é sábio, quem quer adquirir sabedoria. Que ouve conselho é aquele que quer ter uma vida plena, uma vida de sucesso. E nessa noite Deus nos reuniu nesse lugar para nos dar um conselho aqui nessa noite, para dizer: eu quero te encher de sabedoria, eu quero te encher de direção aqui nessa noite. Quem crê nessa palavra, diga amém, irmãos. Então o rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez, após sabendo da guerra, ele teve o conselho, diga comigo, conselho com os comandantes. Ele conversou, irmão. Escute uma coisa: toda tomada de atitude nossa, primeiro antes nós ora, sim ou não? Pastor, é de Deus o casamento, é de Deus eu comprar esse carro. Eu costumo dizer, Reginaldo, até aprendi isso, a gente vai aplicando na nossa vida. Eu até converso de vez em quando com o evangelista Luciano. Alguém fala bem assim: pastor, eu vi um carro de cor X, assim, assim. A pessoa quer sentar para tomar conselho, mas eu não posso definir, editar e dizer: olha, Deus mandou fazer isso aqui. Aí dá um problema, a pessoa volta e fala assim: mas foi o líder que me direcionou. Escute, a gente pode te dar a direção, mas a gente não pode editar a tomada de atitude que você tem que tomar por você mesmo. Quem entendeu, diga amém. Por quê? Porque se der certo, às vezes nem se lembra, mas se der errado vai lembrar: foi você que me deu conselho.
Não é assim? Foi você. Então não tem. Nós temos aqui o parecer, mas quem que tem que tomar a atitude das decisões é quem? É quem está convivendo perto um do outro. Quem tem que tomar atitude para ver se é de Deus ou não é quem está ali envolvido, os dois, seja o pai, seja o filho, seja o esposo. É eles que têm que se juntar para tomar o conselho e tomar assim a atitude certa, o que deve fazer junto os dois. E por que tem que ser os dois? Ou tem que ser a família? Porque se der ruim para um, vai dar ruim para todos. Mas se der certo para um, vai dar certo para todos. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Nada resolvemos sozinho. Aqui é a mesma coisa no ministério. Tem muita coisa. A atitude de tomada que vamos tomar, é bom tomar antes o quê? O conselho com os obreiros, o que eles acham. Em alguns casos tem coisas que são pequenas que a gente vai resolver, que a gente sabe que não vai trazer nenhum atrito, mas tem coisas que é bom tomar o quê? Conselho com quem? Com os obreiros. A pergunta é: será que você já sentou com a sua companheira ou com o teu esposo para tomar o conselho e para depois tomar atitude? Tem gente que é o contrário, Diácono Losiel. Primeiro ele toma atitude para depois tomar o conselho. Ele toma atitude para depois orar. Ele toma atitude para depois perguntar: é de Deus? Já tomou atitude antes, quebrou o princípio. E qual é o princípio que o rei usa aqui? Foi de tomar conselhos. Diga comigo: conselhos. Como que seria o planejamento da guerra? Escute uma coisa: você está numa guerra, muitas das vezes, e nessa guerra, seja espiritual, seja física, você precisa ter conselhos para se encher de sabedoria. Qual é as armas que você vai ter que usar no dia a dia? É interessante que após a fidelidade de Ezequias, se levanta Senaqueribe para invadir Israel. Aí ele vai tomar conselho. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui? É que após a fidelidade de rei Ezequias, a Bíblia diz que o inimigo se levanta com uma grande fúria. Toda pessoa que ela se posiciona para poder buscar o Senhor em fidelidade, o inimigo ele se levanta para poder dar o contra-ataque dele. Por quê? O diabo não quer derrubar quem já está derrubado. O diabo não quer esfriar para quem é aquele que já está frio. O diabo não quer desviar para quem já está desviado, já está desviado há muito tempo, que tem nome de que vive, mas na verdade está morto. O inimigo ele se levanta em momentos de grandes projetos que nós colocamos diante de Deus. O diabo ele só se levanta muitas das vezes mediante grandes propósitos que você lança diante de Deus. Já observou que aquela pessoa que quando ele propõe um propósito, ele diz: Senhor, você é fiel, eu vou me dedicar, eu vou lançar um propósito. É naquela semana que o diabo se levanta, é naquela semana que o inimigo se levanta, dizendo vai dar errado. Ele coloca dúvida, ele manda seta, ele coloca frieza, porque ele se levanta, porque ele sabe que dentro de você se levantou em tomar atitude de fazer diferença. E toda pessoa que se levanta para fazer a diferença, o diabo ele vai tentar para poder te atrapalhar de qualquer jeito. E se ele se levantou, é porque você está mexendo com o reino espiritual. Se você se levantou com um propósito, é porque Deus vai te abençoar nessa sua caminhada. É por isso que o diabo não quer que isso concretize na sua vida. Assim, após a fidelidade dele, o inimigo se levanta para destruir Senaqueribe. Toda vez que nós queremos se levantar e se posicionar, o inimigo ele vai se levantar, irmãos. Você acha que nós conquistamos coisas fáceis? Não. Nós conquistamos é debaixo de guerras, debaixo de pelejas, é debaixo de lutas. E é nessa hora que tu tem que colocar a sua fidelidade com Deus acima de tudo. Sai daqui hoje dizendo assim: Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor essa semana. Eu quero ver algo mais sobrenatural na minha vida. Eu quero ver o milagre de Deus na minha vida agir. Ele vai agir.
no momento, no médio e no longo prazo. E é nessa hora que vai começar a se levantar as lutas e as pelejas contra aqueles que colocaram uma fidelidade com Deus. Sabe o que se chama isso? Maturidade espiritual, para entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tem muita gente que poderia estar firme, dando fruto na obra, mas não entendeu aquilo que Deus quer para ele. Mas nós cremos o que está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 19: pelejarão contra ti, mas não hão de prevalecer, pois eu estou contigo, diz o Senhor Jeová. A ordem é: não pare porque você está buscando, não pare porque você lançou um propósito, não pare no meio do caminho porque Ele está contigo, e nesta peleja Ele entra para vencer a sua guerra e te dar vitória. Quem crê nessa palavra aqui? Deixa eu ver, irmãos. Diga: Deus é bom em todos os momentos. Ele toma conselho e ele pede estratégia, ele pede sabedoria. No versículo 7 e 8 ele dá uma palavra de encorajamento para o povo: sede fortes. Ao que diz no 7: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder maior do que estar, diga comigo, com ele. Diga-se comigo: sede fortes e corajosos. Qual é o propósito, irmão, do líder da igreja? Encorajar, da palavra de ânimo. É assim, irmãos? O que nós vimos mais aí fora são pessoas desencorajando outras pessoas, mas nós viemos aqui, irmão, para ser encorajado pela presença de Jesus Cristo. Seja forte, irmão, seja corajoso, não desanime, Ele está contigo nessa caminhada. Eu não costumo fazer isso não. Diga para o teu irmão do lado aí: seja forte. Diga: seja forte. Diga: e corajoso. Diga: e corajoso. Diga: Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. A resposta vem no versículo 8: com eles está apenas um braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor, o Deus para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança nas palavras proferidas pelo rei Ezequias. Diga comigo: rei de Judá. Como que é o conselho, irmãos? Ele é importante, e o encorajamento ele vem depois. Lembra do último ataque que teve lá com Israel, dentro do negócio nuclear lá do Irã? Alguém viu aqui e acompanhou. Sabe o que eu achei interessante? É lógico, no bom sentido. Eu fiquei rindo assim, impressionado com tamanha sabedoria. Mas eles não fazem nada sem tomar conselhos. Sim ou não? Ninguém vai para a guerra antes de tomar conselho. Falando em conselho aqui, os jatos do exército de Israel sobrevoou. Opa! Falando de jato sobrevoando, aí passa um. Pega aí, mata aí, ó. Glória a Deus. Os jatos de Israel, ele vem por cima do Irã. E quando o Irã ele se posiciona para atacar os jatos, olha aqui, Israel já tinha pessoas lá dentro do Irã que tinha colocado de forma estratégica os drones para poder abater os tanques de guerra. Quando os tanques de guerra apontou para as aeronaves para poder abater, os drones que já estavam lá posicionados abateram os tanques de guerra que tinha dentro do Irã, que são aqueles mísseis que saem. Eles se anteciparam. Diga comigo: anteciparam. Diga: dentro do campo. Diga: do inimigo. Inclusive, eu tenho um livro que se chama, é pequeno ele,
arte da guerra. Diga comigo, arte da guerra. Diga, eu estou em guerra. Diga, estou em guerra. Se você não souber se posicionar antes, o inimigo vai tentar te enfraquecer de qualquer jeito. Se você não se antecipar antes, ele vai roubar a tua coragem. Escuta, olha aqui. Ele vai roubar a tua força. E qual é a palavra nesta noite aqui? Se o inimigo ele vem, antecipa-se antes. Se prepare-se antes, porque ele vai te encher de munição, de sabedoria espiritual para vencer essa batalha no nome de Jesus nessa noite. A palavra de ordem para a tua vida e para a minha vida é: não deixe o inimigo tomar força, antecipe-se a ele e vai para dentro do território, porque lá Deus vai te dar ânimo, vai te dar coragem, vai te dar visão de águia para poder vencê-lo ele, em o nome de Jesus. Tem gente que deixa o inimigo crescer, é ou não é? E o que eles fizeram? Abafando um pouco as armas nucleares. Depois veio a questão lá da outra nação e ataca dentro lá da arma nuclear. E quem é Israel? Tão pequeno para um tamanho de um país daquele, que é gigante. Muito maior do que Israel. Mas com a sabedoria, diga, faz-se a guerra. E dentro da sabedoria, o Ezequias falou assim: sede forte. Diga comigo, sede forte. Diga, e corajosos. O 9, eu estou aqui fechando. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todo o exército movimentava-se com o objeto de incendiar a cidade de Laquis, mandou oficiais a Jerusalém seguinte: advertência, Ezequias e todo o povo de Judá que habitava nessas terras. 10, diga-se comigo, assim disse Senaqueribe, rei da Síria: eis que depositais as vossas confianças para vos deixardes cercar. Diga, Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Guarde isso aqui que eu vou dizer. O diabo, ele sempre vai botar pressão. Diga comigo, psicológica. Diga, emocional. Ele vai botar pressão até o fim. Ele vai dizer assim, ó: quem é você? Sabe o que Senaqueribe fez aqui? Dizendo para Israel, é o que ele está dizendo aqui. Nas minhas palavras, traduzindo é: quem é Israel para impedir nosso cerco? Quem é Israel, rapaz? O diabo, ele é exatamente desse jeito. Às vezes ele olha para um crente. Se você for fraco, ele vai te pisar, irmão. Ele vai pisar. Mas quando ele olha para um crente, ele fala assim: quem é esse crente? Um crentinho de nada que não vai conseguir. E às vezes quando ele pensa que ele está te colocando para baixo, você está ali orando por dentro, dizendo: Deus vai me revestindo. Deus vai me revestindo da tua graça. O diabo sempre está dizendo: quem é esse aqui? Esse aqui é mais um pequenininho da casa. Esse aqui é mais um capenga espiritual. É nessa hora que você se levanta dizendo: eu posso ser pequeno, mas o meu Deus é grande. Posso ser pequeno, mas o meu Deus é grande. Ele é maior, Ele é poderoso. Ele não perde a guerra, Ele não perde a batalha, Ele não perde a luta. A Bíblia diz: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e ficar de pé e vede o livramento que o Senhor vos dá hoje nesse lugar. Oh glória, eu vou aplicar aqui. O diabo está se levantando todo dia dizendo: tu não vai conseguir, tu não vai dar mais um passo para frente, eu vou te matar espiritual, eu vou te arrancar da igreja, eu vou te arrancar dos meus planos, eu vou te arrancar dos meus propósitos. A tempestade passa, aí você está firme como a rocha dizendo: eu creio em quem tem servido, eu creio em quem eu tenho glorificado, eu vou perseverar, porque a Bíblia diz: aquele que persevera até o fim, dar-te-ei a
coroa da vida. Persevere até o fim. Prova para o inimigo que tu não é fraco não. Prove para ele que em Cristo você é forte para vencer todas as batalhas. Quer mais? Salmo 91, deixa eu ver quem está ligado. Diz assim a partir do verso 7: 1000 cairão a teu lado. Diga comigo, 1000 cairão a teu lado. Diga 10.000 à sua direita. Diga, mas tu não serás atingido. Pastor, quantos demônios caiu por terra hoje? 11.000 demônios. 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita. O diabo te mirou, mas ele errou. O diabo te viu, mas ele errou. Porque existe o anjo do Senhor te protegendo, te guardando aqui nessa noite. Olha aí, irmão, caiu 1000 do teu lado hoje. Caiu 10.000 à tua direita hoje, e o diabo está dizendo: eu joguei a seta, tentei bombardear, mas não consegui pegar. Por quê? Tu está escondido debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Tu está escondido debaixo das asas daquele que não falha. 1000 ao teu lado e 10.000 à sua. Aí diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. O diabo aqui botou terror, irmão, psicológico. Escute, olha aqui. Quantas vezes nós sofremos ataques? O diabo usa pessoas até para nos desanimar, sim ou não? Está indo na igreja todo dia, está indo na igreja todo domingo. Ixi, isso aqui, coitado, é mais um. Perdendo tempo. Aí o diabo até usa alguma pessoa e fala bem assim: é fogo de palha. Diga, é fogo de palha. Pode até ser fogo de palha, mas para incendiar uma floresta precisa de um fogo de palha. Não seja medroso, vai para frente em nome de Jesus. E se for fogo de palha, que seja. Mas lembra o diabo: fogo de palha vai incendiar uma floresta. Esse fogo de palha que o diabo está dizendo que vai queimar momentâneo, é o fogo que vai queimar e vai incendiar uma floresta para a glória de Deus. Porque o fogo que começa a arder, ele vai continuar ardendo até o arrebatamento no nome de Jesus. Aqui ele coloca, ele fala: quem é vocês para colocar confiança em Cristo? O diabo quer que a gente confie no nosso eu, sim ou não? Quer que a gente confia, um exemplo, no revólver, na pancada, no meu braço forte. Quantas pessoas que deveriam estar vivas não estão porque confiaram no seu braço forte, caíram por terra. Quantos vídeos que eu já assisti, mano, de gente que fazia, acontecia e chega lá e às vezes cair diante de uma situação tão pequena. A nossa confiança vem de quem, irmão? De Deus. O médico deu uma palavra contrária, mas a nossa confiança vem de quem? De Deus. Amém ou não amém, irmãos? Ora, o versículo 11: ora, quando Ezequias prometeu Yahvé, o Senhor vosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, eles está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. Aqui vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Ezequias falou assim: olha aqui, ele está te enganando, gente, dizendo o seguinte: nós vamos cercar Jerusalém e vocês vão morrer, diga comigo, de sede, diga, e de fome. Mas o que o rei, quando ele toma conselho, a primeira coisa que ele faz é o quê? Mandou tampar diga comigo, as fontes. Foi isso? Foi ou não foi? Pega isso aqui. Quando o rei da Síria, é Síria ou Senaqueribe? Síria. Senaqueribe é o rei. A Síria, a cidade, a nação, junto com Senaqueribe se levanta. Quando ele cerca Jerusalém, só guarde isso aqui que eu vou finalizar agora. Quando ele cerca Jerusalém, ele está dizendo o seguinte: estamos saturando Judá
por não ter água dentro de Jerusalém, olha aqui, por não ter comida dentro de Jerusalém, eles vão sair para fora, não é isso? E vão o quê? Se entregar, não é isso? Lembra do Lázaro, que foram 15 dias perseguindo ele dentro da mata? Ele só saiu porque estava com fome. Se fosse pensado mais um pouco, ele tinha colocado alimentos lá para mais um mês. Não acharam ele, mas falaram assim, ó, vamos cercar aqui, porque ele vai ficar com fome e vai sair igual um rato para fora. E o que aconteceu? Quando ele saiu, mataram, pensaram 2 vezes. Ele saiu porque estava procurando comida, ele ia morrer de fome. A mesma coisa foi Senaqueribe, o Senaqueribe lá, junto com o chefe deles, falou assim, ó, vamos cercar Jerusalém, porque aqui não vai ter água e não vai ter nem, diga comigo, e comida. Eles vão ter que se render, diga, eles vão ter que se render. Aqui eu vou fechar. Diga-se comigo, todo crente, vou melhorar isso aqui, diga, toda pessoa tem um segredo com Deus. Diga, tem um segredo com Deus. Diga, por fora o inimigo cercou, mas dentro, diga, dentro o inimigo não sabia de nada. Pega isso aqui. Sabe qual foi o conselho de rei Ezequias com os comandantes? É o seguinte: o que nós vamos fazer? Quando eles tamparem os canos de água, segundo a história paralela, diz que eles fizeram uma outra tubulação por baixo. Pega isso aqui. O que o diabo fez? Usando Senaqueribe, rei da Síria, nós vamos acabar com eles por fora. Fazendo o quê? Diga comigo, tampando a fonte. Tampa a fonte de água. Puf. Tampa a fonte de água. Puf. Tampa a fonte de água. E vão morrer de sede. Vamos fechar as portas por causa do alimento. Só que eles não sabiam, olha aqui, que o rei Ezequias já tinha se antecipado por causa do conselho. Enquanto eles tamparam um cano, mas existia outro cano de água jorrando água lá dentro de Jerusalém. Alguém já pegou aqui, vou aplicar. Quando o diabo pensa que está te derrubando por fora, aqui dentro do teu interior, conforme Jesus disse, eu que creio em mim, há um rio de jorrar para fora, de dentro para fora. Quando o diabo pensa que está te fechando por fora, você está jorrando água aqui dentro do teu interior e dizendo, Deus, eu te glorifico, eu te exalto. Sabe por quê? O diabo te conhece por fora, mas não te conhece por dentro. O inimigo te conhece por fora, mas não sabe a força e o segredo que você tem com Deus aqui nessa noite. Deixa eu ver, irmão, tu tem segredo com Deus aqui no teu coração? Tu está guardando a tua sabedoria aqui no teu coração? E quando o diabo pensa que está acabando contigo, você aqui dentro está dizendo, Deus, me dá força, Deus, renova a minha vida espiritual, Deus, me levanta para a glória do teu nome. O diabo pode até acabar contigo exteriormente, mas interiormente ele não pode entrar, porque é só você e Deus, é só você e ele quem sabe, na sua oração e no seu particular com Deus. O inimigo pode estar cercando aqui por fora, mas aqui por dentro você está conectado direto com Deus. Deus, eu sei que eu estou parado, mas aqui dentro tem uma vontade de servir ao Senhor, aleluia. Senhor, aqui fora parece que dá vontade de desanimar, mas aqui dentro desse coração é como um motor que impulsiona para te buscar, Senhor, em espírito, em verdade. Não deixa o inimigo penetrar lá dentro do teu interior, porque se ele entrar aqui dentro, ele vence a batalha, mas enquanto Deus estiver protegendo o teu coração, protegendo a tua mente, tu vai ter força para continuar pelejando e batalhando nas guerras dos viventes. Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? Deixa eu ver, irmão. Em nome de Jesus Cristo, busque ao Deus que lá dentro do teu interior está te vendo. Estou matando, mas lá dentro está renovando. Estou enfraquecendo, mas lá dentro está se renovando aqui dentro.
Quantos querem ser renovados pela presença de Jesus aqui, irmãos? Quantos querem ser renovados aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quantos querem ser renovados pela presença de Deus poderoso aqui nessa noite? E aí, resumindo, Senaqueribe veio com quantos soldados? Quantos soldados? 150 mil? Deixa eu ver aqui. Não vou nem. Isso aqui é uma mensagem para uma série. Dá até para colocar lá na playlist lá, em áudio. Da vez quando o Luciano ele organiza a página de série, né? Né? É a sequência. Quantos soldados? Quantos soldados que veio de Senaqueribe? Aproximadamente, vou descer aqui que eu vou fechar aqui. 185 mil, quase 200 mil soldados. Diga comigo, 200 mil soldados. Diga, 200 mil soldados. Quase 200 mil para uma minoria que é Israel. Israel, o rei Ezequias, ele dobra o joelho. É assim, não é? Ele vai orar. Ele vai fazer o quê? Ele vai o quê? Orar. Diga comigo, orar. A oração, diga, a oração, diga, é a chave da vitória. Não espere cair numa situação difícil para buscar em oração. A oração é a chave da vitória. E eles começam a cantar ao Senhor, a adorar ao Senhor. E eles dobram o joelho. E quando eles dobram o joelho, dizendo: Deus, com eles está o braço de carne, mas do lado de cá está o braço do Senhor dos exércitos. Deus, ele manda somente um anjo. Diga comigo, um anjo. E desce dentro do exército inimigo e começa a matar 185 mil soldados caindo por terra. Se fosse nos dias atuais, Israel ia dizer: foi o nosso aparelhinho de guerra que tem para desviar o míssil, que é o... Qual o nome daquilo ali? Oh Jesus, é o domo de ferro. Ia dizer, é o domo de ferro que está desviando o míssil. Existe um domo lá, mas ainda tecnológico, que consegue desviar míssil. Mas eles entenderam que não é domo de ferro que defende Israel, não é a bateria antiaérea que desvia míssil para dentro de Israel. O que faz desviar e cair toda a armadilha do diabo contra a nossa vida é quando você sai daqui com o propósito de dizendo: Deus, eu vou orar. Essa guerra não é minha. Eu não preciso de 2, 3 anjos. Eu preciso somente de um anjo que desce no arraial para poder destruir os soldados inimigos naquele dia. A Bíblia diz que caíram mais de 185 mil soldados e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado naquele dia para a glória de Deus. Hoje, nessa noite, eu creio que Deus está mandando o anjo aqui. Para quê, pastor? Para te dar um livramento, para poder te guardar. Deus hoje está mandando o anjo aqui para dizer: eu quero te proteger. Fica ligado na terra, fica ligado no céu, porque o diabo está te cercando para te matar, mas Deus está enviando o anjo aqui nessa noite para dizer: eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te livrar. O diabo não te toca, porque enquanto existir alguém orando e clamando ao meu nome, vai existir anjos do Senhor pelejando ao nosso favor aqui nessa noite. Quem acredita que tem anjos de Deus aqui nesse lugar? Quantos acredita que desceu o anjo do Senhor? Pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme. Diga comigo: e o livra de todo mal. Deus está dizendo para algumas pessoas: fica ligado, irmão, abre seus olhos espirituais, vigia, reforça a sua oração. Diga: Deus, me guarda, me livra, porque o diabo está se levantando. Mas aqui dentro eu preciso buscar, aqui dentro eu preciso me renovar espiritualmente para poder estar de pé na presença do Senhor. Quem quer estar de pé espiritualmente aqui dentro, irmão? Deixa eu ver. Quem quer vencer essa batalha aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quem pode se colocar de pé? Deixa eu ver. Quem pode se colocar de pé?
Diga assim: Deus. O 17, Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar contra o Deus de Israel e para falar contra ele, desafiando: assim como os deuses do povo das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, assim também o Deus de vocês não pode nos livrar. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém. Irmãos, olha o que Senaqueribe diz: os deuses que não livrou outras nações, deuses de vocês vai nos livrar? Diga: o nosso Deus é único, não há outro como Ele que possa salvar. Não existe outro Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. E tem gente querendo comparar o Deus de Israel, o Deus dessa igreja, com Deus lá fora. O Deus daqui de dentro é o Deus que não dorme, é um Deus que não falha, é um Deus que não perde batalha. Caíram 185 mil soldados. Por quê? Primeiro tomaram o conselho, se encorajaram, dobraram em oração e clamaram ao nome do Senhor. E Deus deu para eles um grande livramento naquela noite.